nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. O canto de entrada deu o tom, e muito bem, desta celebração. Ao domingo vamos à casa do Pai e, em família, guiados pelo Espírito Santo, nós louvamos o Senhor. Nós somos a comunidade que quer estar revestida de Cristo, como veremos hoje na segunda leitura. Estar revestido de Cristo significa ter a identidade cristã, ser parecido com Jesus. Na verdade, muitas vezes, por atos e omissões, não nos parecemos com Jesus. É por isso que no início de cada celebração fazemos um breve exame de consciência. Passamos agora para dignamente celebrar os sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Zacarias. Eis o que diz o Senhor. Sobre a casa de David e os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de piedade e de súplica. Ao olhar para mim e a quem trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta um filho único. Chorarão como se chora o primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém,
como houve em Hadad-Rimon, na planície de Megido. Naquele dia jorrará uma nascente para a casa de David e para os habitantes de Jerusalém, a fim de lavar o pecado e a impureza. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos vós que fostes batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Mas se pertenceis a Cristo, sois então descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Um dia, Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem fosse a quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, tempo comum, antes de mais cumprimentar os irmãos que nos acompanham através da RTP, uma saudação muito especial àqueles que estão em sofrimento, que estão nos hospitais, privados de liberdade, os irmãos que vivem sozinhos. Nós pertencemos ao grupo dos que foram batizados, para nós um grande privilégio, e por isso queremos estar em comunhão com toda a Igreja. Vivemos numa cultura que sobrevaloriza a imagem. Crescemos estimulados pelas expectativas, por exemplo, dos nossos pais. Nós desejamos cumprir os sonhos das pessoas que admiramos. Queremos fazer boa figura e ficamos preocupados e até tristes quando somos fonte de desilusão para aqueles que gostamos. Para além de todo o ruído, a pergunta antiga ressurge em momentos decisivos da nossa vida: quem sou eu? Qual é a minha missão neste mundo? São Lucas apresenta um Jesus que se retira para orar e, do diálogo com o Pai, o Filho, consciente da sua identidade e missão, interpela os discípulos. Ele sabe que os preconceitos mobilizam a multidão ansiosa por gestos extraordinários. Naquele tempo, havia uma forte expectativa da vinda do Messias poderoso, capaz de liderar o povo na revolta contra a ocupação romana. O que os outros pensam, o que a multidão espera, não determina o modo de agir de Jesus. Ele distancia-se.
Eles desconhecem a sua identidade. Jesus não cumpre as expectativas dominantes. Na verdade, também hoje podemos viver alimentando falsas expectativas em relação a Deus. Estas, por sua vez, estão associadas a imagens distorcidas, pré-concebidas e erradas sobre aquele que habita os céus. Quando criamos um Deus à nossa medida, quando nos relacionamos motivados por interesses egoístas, estamos a alimentar a expectativa que Deus vai satisfazer a nossa vontade. Com ela, havemos de sofrer cedo ou tarde alguma desilusão. E a nossa fé, enfraquecida por este desengano, poderá esmorecer ainda mais. Por isso, urge purificar em nós a imagem de Deus. É necessário despojar-nos da imagem de um Deus bombeiro, um Deus tipo muleta, um Deus super-herói, um Deus que é um Pai Natal que nos dá presentes. A falsa imagem de Deus tem, por outro lado, alimentado ao longo da história atitudes intolerantes e um sem número de guerras ditas religiosas. Quem é Deus para nós? Em que Deus acreditamos? Pela segunda vez, Jesus interroga os discípulos. Agora são eles o foco. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro surge como porta-voz do grupo, apresenta com rigor e acerto a verdadeira identidade de Jesus. Tu és o Messias. Em resposta à confissão de Pedro, Jesus obriga-os a manter segredo. Ele é o Filho de Deus, o Cristo, o grande profeta, mas os homens não são capazes de acolher nem de compreender esta novidade. Será uma tarefa reservada ou uma tarefa do Espírito Santo trabalhar os corações dos homens para que acolham incondicionalmente esta verdade. Jesus apresenta-se como o Filho do Homem, um título da tradição profética. Como vimos na primeira leitura, o servo de Deus aceita ser trespassado, crucificado, imolado para o bem de terceiros. Não é um Messias glorioso à maneira humana, não. Ele não cumpre os requisitos nem satisfaz as necessidades imediatas do povo, não. Ele não procura a popularidade promovendo a sua imagem, a imagem falsa de si, como tantas vezes fazem os senhores deste mundo. E ao profetizar o futuro que se avizinha, Jesus prepara os discípulos. Diz-lhes que a morte na cruz não é um erro de percurso, não é um acidente de programa, mas o caminho necessário e indispensável para revelar o coração amoroso de Deus. A cruz faz parte do plano de Deus. Jesus assume a cruz porque está seguro da sua identidade e missão. Irmãos, nós sabemos, mas convém lembrar sempre, não existe cristianismo sem cruz. Ela faz parte do coração do ser cristão. Não existe seguimento sem renúncia e entrega de si mesmo. Por isso, aos discípulos, a todos os batizados, o Mestre continua a repetir a mesma lição. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Seguir Jesus, reparem, todos os dias, não apenas umas horas por semana, e Ele vai à frente, Ele é o caminho. Quem dizeis que eu sou? A pergunta continua a ser um apelo à nossa consciência. Todos nós, no nosso processo de desenvolvimento, precisamos de exemplos, referências de vida. Eles são, portanto, as referências decisivas na formação da nossa identidade. Para os cristãos, Jesus é o modelo a partir do qual somos chamados a ser quem somos. Este modo de ser, por sua vez,
determina tudo, desde as mais pequenas escolhas até as opções fundamentais. Estar identificado com Jesus, ser bom aluno na escola do Divino Mestre, pode implicar, no entanto, desperdiçar algumas vantagens que o mundo nos oferece. Trabalhar para servir melhor, mais do que para ganhar muito. Servir melhor, mais do que estar interessado em ganhar. Assumir um modelo de relação que integra os excluídos, em vez de promover estratégias focadas apenas no sucesso pessoal. Perdoar 70 vezes 7, em vez de ceder ao impulso da vingança. Ser responsável pelo bem comum, em vez de usufruir dos bens egoisticamente. Construir a paz onde existe discórdia, mesmo que seja com sacrifício pessoal, são alguns exemplos dos benefícios que um discípulo deve prescindir de alguma forma para alcançar o bem maior. Viver à sombra da cruz de Cristo, para nós, é deixar-se marcar por ela. E esta marca, irmãos, dá-nos uma identidade peculiar, une-nos enquanto comunidade que respeita a diversidade, aliás, como nos lembra o apóstolo São Paulo. A nossa identidade pode e deve ser configurada na fé em Jesus. A fé é, portanto, um dom extraordinário capaz de modelar o nosso ser. Aos poucos, com a determinação da fé, prossigamos o caminho de identificação com o nosso Mestre e não desanimemos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e o Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, professo-se ao batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs, irmãos, caríssimos, peçamos ao Senhor nosso Deus que faça chegar a toda a humanidade a água que jorrou do coração de Cristo. Digamos com humildade: Senhor, nós temos confiança em vós. Senhor, nós temos confiança em vós. Suas paróquias e fiéis, para que aceitem perder a própria vida, à semelhança de Cristo que se entregou por todos nós. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Por este mundo de discórdia e violência, para que as armas de guerra e de morte
se transformem em instrumentos de amizade. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos que tratam dos doentes profundos, para que o façam com dedicação e amor e os ajudem a renascer para a esperança. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos catecúmenos das nossas comunidades paroquiais, para que o modo de viver dos fiéis os ajude a descobrir a luz de Cristo. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Por todos nós aqui reunidos no dia do Senhor, para que a nossa sede de Deus seja um dia plenamente saciada. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Senhor, Deus omnipotente, que nos ensinaste pela boca de Jesus que não fazeis acepção de pessoas, levai-nos a crescer na unidade e a respeitar em cada ser humano a vossa imagem. Por Cristo nosso Senhor. para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Por este sacrifício da reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa
Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna. Em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Tomás de Aquino e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos os bispos e ministros sagrados, todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. E lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fazemos parte da mesma família, estamos identificados com Cristo e então, marcados por Ele, nós rezamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não só digo que entreis a minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Deus. Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos proteja. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo para todos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.